Quero saudar a nossa amada igreja, os irmãos e as irmãs da nossa igreja Wesley. Estou aqui com a Andréia para compartilhar nosso testemunho de vida e de fé que aconteceu no ano de 1997. Antes eu gostaria de ler no Salmo capítulo 16, 5 versículos apenas. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. A Andréia está aqui também para me auxiliar, né? Na verdade, eu que fui... A experiência é minha, né? Mas na época nós já estávamos casados, 3 anos de casado. E no início de 97, em janeiro mais ou menos, eu ainda era cabo da Marinha, tinha 30 anos de idade. Eu comecei com uma dor de cabeça e no primeiro momento não achei que fosse nada muito grave. Mas no decorrer de 6 meses, mais ou menos, né, até o meado de 97, eu tive muitas idas e vindas ao hospital, porque essa dor de cabeça foi aumentando e tinha dia que eu não conseguia nem andar direito, já foi ficando com tontura. E várias vezes que eu fui no hospital, clinicamente eu estava bem, então eu já estava ficando muito angustiado e não sabia qual o diagnóstico do que estava acontecendo comigo. E aí passaram 6 meses, depois de muitas idas e vindas, um dia eu cheguei no Hospital Naval Marcílio Dias, né, pela emergência. Foi numa sexta-feira? Não, um sábado. Num sábado. E fiquei o dia todo ali na emergência. Nessa parte eu gostaria que a Andréia me falasse o que aconteceu. Bom, na verdade, naquela madrugada do dia 16, né, de agosto, que era o sábado, né, madrugada de sábado, o Otto passou muito mal, né, muito mal mesmo. Nós não dormimos, né, naquela noite, naquela madrugada. E eu falei pra ele, não, amor, a gente vai ter que ir pro hospital agora de manhã, né, de qualquer jeito. E aí nós fomos, né, pro hospital, mais um dia lá no hospital, né, como a gente já tinha ido várias vezes. E aí, só que ele tava passando muito mal, né. Lembrando que eu tava grávida de 2 meses da Ludmilla, né, minha primeira gravidez, né. Então, chegando lá, a minha sogra, ela estava num congresso de mulheres e a gente nem contou nada para ela, mas ela chegou e já foi logo pro hospital também, né? Aí ela foi lá, pediu, implorou para que fizesse a tomografia, né, no Otto, e aí fez a tomografia, né? Conseguiu fazer a tomografia e tal. Porque de todas as vezes que ele tinha ido, nunca conseguia fazer a tomografia. Era só injeção, era só remédio na veia, né? Só não fazia mais outra coisa, né? Era paliativo. E aí quando ficou pronta a tomografia, né? A doutora veio, né, e falou, quem são os parentes do senhor Otto e tal? Aí eu sou a esposa. Aí ela foi e falou assim, simples, normal assim, né? Olha, ele tá aqui no exame deu umas raízes de sangue aqui, ele tá com um tumor e ele vai começar a dieta zero porque ele vai operar na quarta-feira. Aí imagina, né? Os meus pés saíram do chão, né? Isso no intervalo de quando eu cheguei no hospital no sábado. No domingo de manhã foi diagnosticado, né, esse tumor no cerebelo, e na quarta-feira, né, dessa semana já eu entrei em cirurgia, né. Então o que eu quero salientar aqui para os irmãos e para as irmãs é o seguinte, a questão da fé, né. Em Hebreus, capítulo 11, né, o famoso
muito conhecido de todas, a natureza da fé, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E naquele momento, naquela fase da minha vida ali, eu estava muito íntimo com Deus, né? Impressionante. E eu tinha tanta fé que aquilo ali era uma coisa tão simples. André até ri, né? Quando eu falo que eu achava que era só para tirar uma verruga, uma coisa tão simples. Mas não, a coisa era muito grave, apesar de ser um tumor benigno, mas estava dentro do cerebelo, né? E foram 12 horas de cirurgia, né? Começou 10 da manhã, acabou 10 da noite, foram 3 equipes médicas, 3 anestesias geral. No mesmo andar que eu estava internado nesse hospital, o Naval Marcílio Dias, lá no Rio de Janeiro, tinham também 3 ou 4 pessoas com problemas semelhantes ao meu, e um, né, morreu na cirurgia, o outro ficou com sequelas, e o único que passou assim, né, incólume fui eu. Mas foi muita gente que orou, uma corrente de oração assim inexplicável. E eu tinha certeza que para mim, assim que eu saísse da cirurgia, eu ia ficar bom. Graças a Deus, no dia seguinte, eu já acordei, né, da anestesia, eu fui fazer uma outra tomografia para ver se tinha saído todo o tumor. Quero ressaltar que era um tumor benigno, mas ali numa região muito delicada. E graças a Deus não fiquei com nenhuma sequela, nunca mais, mas nunca mais mesmo tive dor de cabeça. Então esse versículo, que é a certeza das coisas que se esperam, eu esperava que após a cirurgia eu ia ficar bom. E foi o que aconteceu, por causa da minha fé, né? E a minha experiência foi essa, né? Graças a Deus. Naquele ano, né, eu tinha sido aprovado no concurso para sargento. Em janeiro de 98 eu teria que entrar no curso, né? Mas eu ainda estava em convalescência, quase que eu perco o curso. Tive que assinar um termo de responsabilidade, assumindo os riscos para poder fazer o curso, porque eles queriam dar mais 3 meses, até janeiro, fevereiro, março de 98, mas o curso começava em janeiro. Eu assinei esse termo, fui para lá ainda com aquela cicatriz enorme, né? Algumas pessoas já observaram que tem uma cicatriz aqui atrás da cabeça. Graças a Deus, concluí o curso com excelência, numa média acima de 9, e foi uma vitória em cima de vitória. Graças a Deus estou aqui hoje, mas eu orava muito a Deus na época, porque a Andrea estava grávida da Ludmilla de quantos meses? 2 para 3 meses. 2 para 3 meses. Eu queria muito ver minha filha nascer, queria muito acompanhar, né, o crescimento dela, e isso pedia para Deus, né? Isso o Otto não lembra, né? Mas na quarta-feira de manhã, na terça-feira à tarde, antes da quarta-feira, né, da cirurgia, ele foi fazer a barba, né? A mãe dele estava lá no hospital, porque eu não pude ficar no hospital com ele, né, pela minha gravidez. E ele foi fazer a barba e ele falava assim, minha sogra contando, né? Eu tenho que ficar bom logo, porque eu vou fazer logo essa cirurgia, eu vou para casa porque eu tenho que pintar o quartinho do neném, né? Que a gente não sabia o sexo ainda do neném. Então é como ele falou, ele tinha tanta fé, né? Que para ele realmente tudo aquilo ali ia ser bem simples e que ele logo ia voltar para casa. Antes do Otto terminar, eu só gostaria de falar uma coisa também que serviu muito para mim, tá? E é um alerta para a igreja, a questão da ajuda dos irmãos, né? Isso aí é muito importante, tá? A união dos irmãos nesse momento. O meu irmão praticamente me adotou, né? Meu irmão de sangue me adotou. Eu fiquei na casa dele esse tempo que o Otto ficou no hospital, porque o Otto ficou quase 20 dias no hospital. E nesse dia não teve um irmão ou uma irmã que não foi me visitar lá na casa do meu irmão para ver como é que eu tava, para saber do Otto, que às vezes não podia ir no hospital porque era muito longe. Depois o médico me liberou a visita para ele, né, por causa da minha gravidez, e todos os irmãos que iam visitar o Otto me levavam junto, né? Então isso aí é muito importante, isso é um alerta para a igreja. Vamos ligar para os nossos irmãos, vamos perguntar se está tudo bem, né? Isso aí é muito importante. Verdade. E uma ilustração que algumas pessoas já conhecem, para ilustrar sobre a fé, né? É
um equilibrista, ele esticou um cabo de aço de um monte ao outro, né, e tirou o pneu de um carrinho de mão, né, e a grande multidão lá embaixo olhando, ele falou que ia passar de um lado para o outro, com aquele carrinho de mão pelo cabo de aço. E assim ele fez, atravessou, né, fez a travessia, todo mundo aplaudiu, e foi um grande sucesso. E aí ele perguntou quem acreditava que se ele voltaria, se ele conseguiria voltar. Todo mundo levantou a mão, óbvio, porque viu ele passar, né? E ele pediu um voluntário para sentar no carrinho de mão, né? É óbvio, muitos estão pensando, né, quantos apareceram voluntários? Nenhum, né? Então a questão da fé é isso, é você entrar no carrinho de mão, sentar no carrinho de mão de Deus e crer. A fé não é só uma coisa racional, é uma coisa que vem assim, inexplicavelmente, você só apenas acredita que Deus vai fazer, e Deus vê tamanha fé, e Ele honra, né, aquela tua crença que você realmente está totalmente dependente da vontade de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus estou aqui hoje, né, para contar esse testemunho para vocês. Muito obrigado. Fica com Deus. Tu és soberano, Deus. Glorificamos o Teu nome nessa manhã, ó Pai. Sabemos que o Senhor derrama sobre nós as Suas misericórdias a cada manhã e que o Senhor está conosco em todo o tempo. E nós sabemos, ó Deus, que colocando a nossa confiança em Ti, Tu és capaz de transformar qualquer situação, ó Deus. E nós colocamos nessa manhã os nossos corações e Te pedimos, ó Deus, faça em nós a transformação necessária. Em nome de Jesus, que os nossos corações nesse momento sejam quebrados, quebrantados pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos fala que esse é o nosso Deus. E pela fé nós podemos clamar a Ele, nós podemos enxergar, nós podemos tocar, nós podemos mudar. Pela fé nós conseguimos viver, caminhar. Em nome de Jesus. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé